Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos conversar sobre 10 sinais do autismo em adultos e adolescentes. Vou compartilhar com vocês pontos super importantes, baseados em pesquisas científicas rigorosas e evidências confiáveis. Não estou falando aqui de achismos, ok? Isso é tudo respaldado por estudos feitos por especialistas renomados na área. Antes de começarmos, preciso que você entenda uma diferença fundamental entre protocolo diagnóstico e protocolo de rastreio. Vamos lá? O protocolo diagnóstico é um processo formal, feito por profissionais qualificados, e tem como objetivo confirmar o diagnóstico de autismo. Eles são usados em clínicas e hospitais e envolvem avaliações detalhadas, como a ADOS, que é aplicada em adolescentes e adultos, e a DIN-R, mais focada em crianças. Esses protocolos são feitos por profissionais treinados e têm uma grande fundamentação científica. Já o protocolo de rastreio serve para indicar a possibilidade de risco. Se você identificar alguns dos sinais que vou mostrar, isso pode ser um alerta para você buscar um profissional especializado para um diagnóstico mais aprofundado. Um exemplo bem conhecido de protocolo de rastreio é o AQ-10, Autism Spectrum Quotient de 10 questões, que é uma versão mais curta do AQ, desenvolvido por Simon Baron-Cohen. Esses sinais não são meras suposições, são indícios observados em estudos e pesquisas. O que vou passar aqui para você são 10 sinais amplamente estudados, que podem ajudar a identificar o autismo em adultos e adolescentes. Vamos começar? Sinal 1. Percepção sensorial aguçada. Já reparou que algumas pessoas parecem ouvir ou perceber sons ou cheiros que a maioria não nota? Isso pode ser um sinal de autismo. Muitas pessoas com autismo têm uma sensibilidade sensorial maior, e isso pode ser no som, na visão, no tato ou até no paladar. Então, se você está em um ambiente e percebe detalhes que outros não percebem, como um som distante ou o cheiro de algo que passou despercebido, anote esse sinal. Sinal 2. Dificuldade em entender as intenções dos outros. Muitas vezes, quem tem autismo tem dificuldade de ler nas entrelinhas. Ou seja, captar as intenções não ditas, aquelas que ficam subentendidas pelas expressões faciais ou pelo tom de voz. Se você tem dificuldade para entender o que alguém realmente está querendo dizer por trás das palavras, esse pode ser um indicativo. Sinal 3. Foco no detalhe, não no todo. Se você costuma se concentrar mais nos detalhes do que no contexto geral, pode ser uma característica do autismo. Pessoas com autismo tendem a focar mais nos pormenores de uma situação e, às vezes, podem perder o panorama geral. Se isso é algo que acontece com você, anote essa característica. Sinal 4. Dificuldade com mudanças e transições. Algumas pessoas com autismo têm dificuldade de lidar com mudanças, principalmente quando algo no seu dia a dia muda de forma repentina. Se você se sente desconfortável ou até angustiado com alterações inesperadas na rotina, esse é um sinal a ser observado. Sinal 5. Dificuldade em multitarefas. Você é daquele tipo que precisa terminar uma tarefa para começar a próxima? Se você tem dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo ou se ficar ansioso ao ter que alternar entre atividades, isso pode ser um reflexo de uma característica do autismo. O foco é tão intenso em uma única atividade que fica difícil dividir a atenção. Sinal 6. Dificuldade de manter uma conversa fluida. Conversar para você pode ser um grande desafio. Às vezes, as conversas parecem não ter sentido, você fica perdido com a quantidade de informações ou não entende por que as pessoas estão agindo de determinada forma. O autismo pode interferir nesse processo de compreensão social e na habilidade de manter uma conversa natural. Sinal 7. Fascínio por tópicos específicos. Você tem um interesse profundo por um tema específico e passa horas investigando sobre isso? Pode ser sobre carros, filmes, história, ou qualquer outro tema. Pessoas com autismo tendem a se focar fortemente em um assunto, muitas vezes por um longo período de tempo. Sinal 8. Dificuldade com expressões faciais. Muitas pessoas com autismo têm dificuldade em identificar e expressar emoções apenas com gestos faciais ou tom de voz. Se você se pega frequentemente sem saber se alguém está feliz, triste ou irritado apenas olhando para o rosto dessa pessoa, esse pode ser um dos sinais. Sinal 9. Respostas emocionais intensas ou diferentes.
Você já notou que suas reações emocionais são mais intensas ou desproporcionais à situação? Isso pode ser um indicativo de que a maneira como você processa emoções pode ser diferente, o que é comum em indivíduos com autismo. Este é um vilão silencioso e poderoso que está por trás da obesidade. O xarope é mais doce que o açúcar, pois contém mais frutose. E ele é usado pela indústria alimentícia em quase tudo que é industrializado. Mas você pode estar se perguntando, frutas não são prejudiciais por conterem frutose? Não. Eu preciso deixar isso bem claro. Quando você consome frutas inteiras, mesmo que contenham frutose, elas vêm com fibras que retardam a absorção desse açúcar pelo intestino. Além disso, as frutas possuem micronutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes que fazem bem para o corpo. Por isso, as frutas reduzem o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer. Isso é completamente diferente do xarope de milho com alto teor de frutose, que aumenta esses riscos e ainda muito mais, como você verá a seguir. E mais uma coisa, quando comparamos a quantidade de frutose presente em uma fruta com a quantidade que é adicionada a refrigerantes, a frutose das frutas é muito menor. Um parêntese aqui, sucos de frutas podem não ser tão bons se forem filtrados e você adicionar uma quantidade excessiva de açúcar. Você pode estar pensando, eu não sou fã de doces, não devo consumir muita frutose. Mas eu vou te mostrar que você provavelmente está consumindo mais frutose do que imagina, mesmo preferindo alimentos salgados. Onde a indústria alimentícia esconde a frutose do milho? Em alimentos congelados, pizzas, petiscos congelados, refeições prontas, pães, tortas, empanados, molhos para salada, ketchup, sorvetes, barras de cereal, iogurtes com sabores, com frutas, cereais matinais, biscoitos, salgadinhos, molhos de tomate, frutas em conserva e, especialmente, em refrigerantes, energéticos, bebidas esportivas e sucos industrializados. É uma enorme quantidade. Já se perguntou por que tantos alimentos processados têm frutose adicionada? Primeiro, porque a frutose é mais doce que a glicose, então eles usam menos para atingir a mesma doçura. Segundo, é mais barato. Ela também aumenta a durabilidade, dá uma textura mais macia aos pães e ainda melhora a aparência deles, deixando-os com uma cor dourada. E a principal razão, quando adicionam açúcar, incluindo a frutose, na comida, você sente vontade de comer mais e continuar comendo. A indústria alimentícia sabe disso. Eles gastam bilhões em pesquisas para desenvolver alimentos ultraprocessados, irresistíveis, deliciosos e tão viciantes quanto drogas como cocaína e heroína. A adição de frutose nos alimentos processados não apenas torna os produtos mais gostosos, mas também interfere nos sinais de saciedade do nosso corpo, o que leva a comer mais. E o objetivo da indústria está cumprido, fazer com que consumamos mais dos seus produtos. A nossa saúde não importa para eles. Quando a indústria começou a trocar o açúcar pelo xarope de milho, nos anos 70, houve uma crise do açúcar, com o preço da sacarose subindo, enquanto o governo dos Estados Unidos subvencionava a produção de milho, o que resultou em uma superprodução de milho e uma busca desesperada por novos mercados para esse excesso. E o que fizeram com isso? Transformaram-no em xarope de milho com alto teor de frutose, que virou uma opção muito mais barata que o açúcar. Em 1984, tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi anunciaram que estavam substituindo a sacarose por xarope de milho com frutose em suas bebidas. Isso fez toda a diferença, e o xarope de milho com frutose se tornou o adoçante padrão da indústria alimentícia e de bebidas. E com a frutose veio também a obesidade. Sinal 10. Falta de empatia ou dificuldades para se colocar no lugar dos outros. Embora o autismo não signifique ausência de empatia, muitos indivíduos com o transtorno têm dificuldades para compreender os sentimentos dos outros, especialmente em situações sociais mais complexas. Se você sente que tem dificuldades em entender como os outros se sentem, mesmo que queira muito ajudar, esse sinal também é importante. Como usar essas informações? Se você percebeu que vários desses sinais se aplicam a você, o próximo passo é buscar a orientação de um profissional qualificado. Só ele pode realizar uma avaliação diagnóstica adequada para confirmar ou não se o autismo é uma possibilidade. Esses sinais podem ser apenas indicadores de algo maior, como o transtorno do espectro autista,
TEA, mas eles também podem ser características individuais que não necessariamente indicam o autismo. Cada pessoa é única, e o diagnóstico é sempre algo que deve ser feito com a ajuda de um especialista. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Se você se identificou com algum dos sinais ou tem mais dúvidas sobre o tema, não deixe de procurar um profissional para um diagnóstico adequado e mais detalhado. Caso tenha gostado do conteúdo, já compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e artigos como esse. Abraços e até a próxima!